Está no ar MP Cidadão e em meio à pandemia do Covid-19, nós tivemos que fazer algumas adaptações para continuar a levar até você aquilo que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro está fazendo junto com a sociedade para combater o Covid-19. E o nosso programa você já conhece. Nós temos vários quadros e no bloco de entrevista nós sempre trazemos membros do Ministério Público para conversar com você. E temos também o Juridiquês, onde nós sempre explicamos termos jurídicos que não são muito bem dominados pela sociedade. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E nós vamos agora ao MPRJ nas redes. Com o aumento dos casos de violência doméstica durante a pandemia do coronavírus, o MPRJ faz um alerta em suas redes sociais por meio de posts que incentivam as mulheres vítimas de violência a denunciar seus agressores. As postagens ilustram exemplos de possíveis situações e explicam como agir em caso de necessidade. Acompanhe comigo como está a atuação do MP do Rio de Janeiro no combate ao coronavírus. Estamos aqui hoje para falar sobre a situação das mulheres em tempos de combate ao coronavírus. Sabemos que é uma doença altamente transmissível e, para tanto, as autoridades de saúde têm recomendado que todas as pessoas permaneçam em suas casas. Mas, para muitas mulheres, permanecer em suas casas, isso nem sempre é uma situação confortável ou agradável. Muitas mulheres passam por situações de violência dentro de suas casas. E nesse momento de confinamento, muitas vezes os conflitos podem eclodir, podem surgir e nem sempre serão resolvidos com base no diálogo, com base em uma conversa, mas muitas vezes serão resolvidos com base em discussões essas que podem efetivamente se tornar mais acaloradas a ponto de a mulher sofrer algum tipo de violência pelo seu parceiro. Sabemos que muitas residências têm espaços hoje reduzidos, e isso pode contribuir para o aumento de conflitos. Gostaríamos de lembrar que a mulher que passa por uma situação de violência pode ainda, no momento em que aquela violência está ocorrendo, pode ser chamada também a polícia militar, através do 90. Muitos se esquecem às vezes que a polícia militar também realiza esses atendimentos, atende esses chamados de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Patrulha Maria da Penha continua acompanhando os casos de medidas protetivas deferidas às mulheres, o que tem muitas vezes proporcionado, evitado, na verdade, o descumprimento dessas medidas protetivas quando elas são deferidas. Então, todo o sistema de justiça continua funcionando em prol das mulheres. Então, não é necessário sofrer sozinha. É possível, ainda nesse período de chamado confinamento para se evitar a propagação do coronavírus, é possível que a mulher tenha, assim, ajuda e apoio das instituições. O Ministério Público também tem o seu canal de comunicação com o cidadão, através da nossa ouvidoria do Ministério Público, no site, no www.mprj.mp.br. Há um ícone específico da ouvidoria, onde também pode ser feita a notícia ou solicitado apoio, enfim, o que for necessário. E nós vamos fazer um breve intervalo e na volta nós teremos aqui o nosso bloco de entrevistas. Até já! Doutora Eliane, André Luiz, obrigado pela presença. Vamos iniciar o nosso papo.
Doutora Eliane, a gente vai começar a nossa entrevista falando sobre o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público, que é o Sinalid. O dado mais relevante, mais recente, aponta para 70 mil registros de desaparecidos nesse sistema. Qual o significado desse número e por que ele é considerado um marco? É um marco porque o número é de fato elevado, muito expressivo. Em tentativas anteriores, o máximo que se conseguiu foi um cadastro com algo em torno de 300 registros, o que é muito pouco. Então, partimos de 300 para 70 mil. Exatamente, né? E 70 mil num prazo relativamente exíguo. E, além disso, são 70 mil inscritos de todo o Brasil. Então, essa representatividade do número deve ser comemorada, deve ser fomentada, para que a gente possa, de fato, tornar o Sinalid uma política de governo com a expressão que merece. Agora, com a experiência que a senhora tem na atuação na área de direitos humanos e minorias, de acompanhamento dessas questões, de enfrentamento dessas questões, esse número 70 mil dá a concreta, a real dimensão do problema? Não dá. Eu diria que é a ponta do iceberg. Nós tivemos aproximadamente em uma década, na última década, podemos resumir assim, algo em torno de 700 mil desaparecimentos no Brasil, registrados. Então, daí a gente pode perceber que 70 mil corresponde a 10% do número de desaparecidos em uma década, aproximadamente. A gente pode falar nessa proporção. Mas, de toda forma, aponta para possíveis soluções, para possíveis boas práticas e políticas públicas, de fato, estruturadas que possam enfrentar essa problemática. 70 mil, o número está aí, é um número, pela primeira vez, digamos assim, representativo, ainda que apenas de parte do problema, como a senhora destacou. Mas e a partir daí, doutora? Quais os desdobramentos possíveis e desejáveis a partir da consolidação desse número, né? O que a gente pode correr atrás em termos de uma política nacional para enfrentar o problema? Por exemplo, a combinação, a atuação conjunta dos MPs dos estados é um fator fundamental? Esse é o grande diferencial, é uma política integrada de vários MPs e, portanto, de várias localidades. Além disso, o que deu um toque diferenciado, vem dando um toque diferenciado ao Sinalid é a tecnologia de ponta. Então, a gente trabalha com algoritmos, a gente trabalha com recursos que anteriormente não estavam disponíveis, ou que pelo menos não foram explorados nessa temática. Eu acho que a partir daí, que esse número sofra um incremento ainda maior, porque isso é sinal de um sucesso, né? Quem mais desaparece no Brasil? Então, assim, esse recorte nacional do problema ele já é possível ser feito, né? Quer dizer, os dados vêm sendo reunidos pelo Sinalid. Eu consigo falar muito bem do estado do Rio de Janeiro, eu acho da realidade fluminense. Da realidade fluminense, apesar de ser possível fazer esse recorte em âmbito nacional, existe inclusive uma perspectiva, um desejo de fazer essa pesquisa em âmbito nacional, porque ela nunca foi feita. Na verdade, esses dados de 70 mil nunca foram construídos, né? Nós estamos falando de uma iniciativa que tem 200 vezes o tamanho da melhor iniciativa que houve no Brasil em toda a história. No Rio de Janeiro, a gente tem um recorte da faixa dos adolescentes e de jovens adultos, né? Seria a maior incidência na faixa de idade. Se olharmos para a questão do sexo ou gênero masculino, tá? E classes sociais, enfim, infelizmente é um problema que atinge maciçamente as faixas menos favorecidas. Quer dizer, acho que com a maior parte dos problemas... Os mais pobres. Os mais pobres. Tá? Então, isso é bem delimitado, inclusive no território do Rio de Janeiro. Nós olhamos para os recortes territoriais e quando não há assim, um fenômeno específico em alguma região, naturalmente eles sempre atingem as regiões mais pobres. André, você é o gestor do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos aqui no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o PLID. Não é exagero a gente dizer que o PLID é meio que a pedra fundamental de todo esse trabalho, não é? Foi, o PLID surgiu em 2010, se formos olhar para o primeiro embrião desse projeto, em 2010, então 10 anos atrás. 10 anos. 10 anos atrás.
E essa prática ela vem sendo reproduzida, inclusive com capacitações fora do estado do Rio de Janeiro, quer dizer, o MP tem promovido essas capacitações, e as capacitações não são só no nível de tecnologia, como a doutora Eliane falou muito bem aqui, são no nível de compreensão do problema. Assim. Se eu tivesse que acrescentar uma questão que para mim é fundamental nessa releitura do desaparecimento, é porque de fato é uma releitura, né? Quer dizer, quando o Ministério Público, que é uma instituição, digamos, que tem um outro perfil de tratamento dos problemas, de maneira geral, se envolve em qualquer temática, há uma tendência a elevar o nível da discussão. Né? E a questão do desaparecimento ela precisa ser elevada, é preciso fazer uma releitura de tudo isso. É um fenômeno social complexo, né? Ele é complexo e ele foi, ao longo da história, tratado sob um recorte específico e único, e é preciso melhorar essa observação. Né? Se nós olharmos, por exemplo, para os sistemas de proteção, todos eles passaram por releituras. Né? A infância e juventude, a violência doméstica, a situação do idoso, tudo isso passou por releitura nos últimos anos e essa releitura foi feita por órgãos e instituições como o Ministério Público. Né? Então, eu acredito que nos próximos anos nós vamos conseguir promover essa mudança. E essa mudança, sim, nasceu aqui no Rio de Janeiro, nasceu dentro do PLID, de um olhar mais qualificado sobre o problema, e está alcançando 10 anos, eu diria, com muito êxito. Eu acho que o Brasil vai ganhar muito com a experiência que nasceu há 10 anos atrás aqui no Rio de Janeiro. A gente já está chegando perto do final desse nosso papo. Eu queria explorar com você, André, o que a gente chama em jornalismo de serviço. Vamos dar um serviço para o pessoal que está nos assistindo, assim, em relação ao PLID, que é o programa aqui do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né? Como é que as pessoas, o cidadão que está nos assistindo, pode acessar o programa, tanto para quem quer comunicar, cadastrar um desaparecimento, como para quem deseja encontrar alguém, buscar alguém? Bom, o programa ele disponibiliza meios próprios, né? Quer dizer, nós temos um telefone 2215 1780, o e-mail do programa, que é atendimento.plid@mprj.mp.br, e sem prejuízo desses contatos mais diretos com o programa, é óbvio, através da ouvidoria aqui do Ministério Público. Acho que é um canal que centraliza as informações e seria, inclusive, interessante que essas informações passassem pela ouvidoria. Recebe e encaminha para o programa, respectivamente responsáveis. Exatamente, é isso. Doutora, qual o caminho para aprimorar essa ferramenta como um todo? A gente já falou do trabalho em conjunto dos ministérios públicos, mas a tecnologia é um fator fundamental para aprimorar essa busca, né? Para refinar essa busca pelos desaparecidos, né? Sem sombra de dúvida. Assim, além do Ministério Público ter levado a discussão, elevado a um nível realmente que ela não havia sido tratada, né? A gente pode dizer que o próprio fato de ter tirado esse assunto de uma situação de um certo apagamento já foi um serviço de extrema relevância para a sociedade. Mas o aprimoramento, ele pode decorrer naturalmente do avanço da tecnologia. A gente acabou de falar que trabalha com inteligência artificial e com outros recursos que não estavam disponíveis, né? E o Ministério Público do Rio hoje conta com essa tecnologia de ponta. Agora, acima de qualquer outra coisa, o que a gente pretende realmente é investir maciçamente em integração. E aí eu falo com os demais ministérios públicos, mas integração da própria rede local. Então, ter serviços do Executivo ao nosso lado, seja de saúde, educação, enfim. Da segurança ou questões relacionadas à documentação, são de fundamental importância para que, de fato, esse sistema, o programa local, o PLID, e o sistema nacional tenham a robustez que o assunto merece. Olha, a doutora Eliane Pereira, assessora de Direitos Humanos e Minorias do Ministério Público, e André Luiz de Souza Cruz, gestor do nosso PLID. Quero agradecer muito a presença de vocês, o nosso bate-papo e desejar boa sorte nesse trabalho, André, que muitos anos venham aí pela frente pelo PLID e que esse número, 70 mil, seja realmente apenas o primeiro número, né, que a gente possa comemorar como algo representativo, mas certos de que há muito que aprimorar e refinar nessa busca, né, doutora? Perfeito. Muito obrigado aos dois, um grande abraço. E
você vai conhecer agora em detalhes o funcionamento dos diversos órgãos do Ministério Público do Rio de Janeiro no quadro Por Dentro do MPRJ. Este é o Centro de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo do MPRJ, o CMEAR. O órgão tem atuação em todo o estado do Rio de Janeiro com a finalidade de prestar auxílio aos órgãos de execução do MPRJ na pacificação de conflitos pelo emprego da técnica de mediação, do sistema restaurativo e de outros instrumentos de conciliação. Ele é composto por uma equipe multidisciplinar que conta com psicólogos, assistentes sociais e facilitadores de diálogo, todos trabalhando diariamente em busca de soluções consensuais de solução de controvérsias. O CMEAR também promove a capacitação e o treinamento de membros e servidores do MPRJ, além de profissionais de órgãos públicos parceiros, visando sempre a propagação da cultura de paz. O centro busca promover o tratamento adequado dos conflitos em mediações coletivas ou privadas, além de atuar na área infracional, sobretudo com a juventude, no âmbito da justiça restaurativa. O CMEAR emprega práticas autocompositivas como negociação, mediação e conciliação. O CMEAR também tem uma atuação muito colaborativa e participativa com vários parceiros. O próprio Ministério Público, a Magistratura, a Defensoria Pública, a OAB. Temos parceria também com a Polícia Militar, que todos esses parceiros, eles participam dos nossos cursos de capacitação. Alguns são capacitados aqui, outros nós vamos em loco e damos a capacitação. Como fazemos com os professores da rede pública, alguns professores também da rede privada. Por quê? O que é importante? É importante essa divulgação dessa cultura de paz para que as pessoas percebam que há uma forma não litigiosa, não conflituosa de equacionar, de resolver o contexto no qual elas se encontram inseridas. O CMEAR é de grande importância na estrutura do Ministério Público. O setor atende à diretriz do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, determinada pela Resolução número 118 de 2014, que trata do incentivo à utilização da autocomposição no âmbito dos ministérios públicos como meio para alcançar uma atuação institucional mais resolutiva. Não basta eu ter uma atuação que formalmente diga que o membro do Ministério Público agiu naquele caso, mas sim que ele agiu de uma tal forma que a necessidade real das pessoas envolvidas eventualmente num determinado processo, num determinado fato, num método autocompositivo, num conflito, que é o que a gente trata, elas foram atendidas nas suas reais necessidades. Um dos canais de acessos ao serviço de mediação do MPRJ é o formulário da ouvidoria, disponível no portal da instituição na internet. Podem ser comunicados desde uma briga entre vizinhos até uma negligência contra idosos. Ao receberem as informações sobre o caso, os mediadores e facilitadores analisam os relatos e convidam autor e vítima a participarem de um processo de mediação a fim de resolver a controvérsia. O CMEAR é a porta para se resolver conflitos relacionados a pequenos e grandes problemas. Quando chega pra gente, a gente primeiro chama a pessoa que nos solicitou a nossa atuação. Levantamos o caso, fazemos o acolhimento, ela nos fornece o dado, né, da outra parte, ou já está lá no formulário, e a gente entra em contato com a pessoa com quem ela quer conversar. Então, a gente faz um convite, a gente não intima, porque a nossa atuação ela é toda pautada na voluntariedade. Então, a pessoa vai estar aqui tratando o seu conflito, a sua questão, através da mediação, porque ela quer fazer dessa maneira. A gente entende, o método entende que dessa forma, as soluções que saem das duas partes, elas são mais viáveis de serem executadas, né? Que um terceiro imparcial, que é o juiz, determinando o que o outro tem que fazer, não vai de encontro à sua vontade, não vai de encontro àquela necessidade da pessoa que está ali no conflito. Então, na hora dela fazer e cumprir aquilo que foi determinado, é muito mais difícil
do que quando ela busca uma solução para a vida dela, para aquilo que ela está vivenciando. O Semear atua colaborativamente com todos os órgãos do Ministério Público. Os órgãos que têm maior demanda pelo auxílio dos profissionais de mediação estão nas áreas de proteção aos direitos dos idosos e das crianças. O centro atua ainda nas questões ligadas ao meio ambiente. Mas atuamos em todas as áreas. Nós também estamos fazendo método autocompositivo de construção de consenso em desocupação de solo urbano, tá? Então, é um método que busca trazer com que as pessoas consigam construir uma realidade com a qual elas possam conviver dentro do que é verdadeiramente possível. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que se a gente for olhar, às vezes, uma situação do ponto de vista jurídico, podemos achar, não, mas a situação ideal, a solução ideal não é essa. Só que a solução ideal, ela muitas vezes ela não é real. Mesmo que você entre com uma ação judicial, você pode levar ao provimento daquela ação que você entrou, você pode ganhar aquela ação, só que na hora de executar, a pessoa não vai receber efetivamente aquilo que está na sentença. Por quê? Porque há um dado de realidade que é o contexto no qual as pessoas vivem, né? Então, quando as pessoas têm a construção do consenso, elas conversam, elas conseguem se ouvir, elas conseguem estabelecer meios de comunicação para construir uma solução com a qual elas possam efetivamente conviver. Essa solução, ela tende a ser muito mais efetiva e eficaz do que o mero provimento jurisdicional, que o mero provimento de uma sentença. Nós vemos muitas vezes isso nas ações civis públicas, que você entra com ação civil pública, você ganha o que você pediu na ação, só que na hora de executar, você não consegue efetivamente o resultado da vida que você pretendeu. E agora, tire as suas dúvidas com os membros do Ministério Público do Rio de Janeiro no nosso quadro Juridiquês. Meu nome é Andréa Fava, sou promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Hoje estou subcoordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal e vou falar um pouquinho sobre o habeas corpus. O habeas corpus é um instituto previsto na Constituição da República de 1988, especificamente no capítulo destinado aos direitos e garantias fundamentais do indivíduo, no artigo 5º, e visa, em linhas gerais, remediar ou prevenir qualquer ameaça ou qualquer violação ao direito de ir e vir do cidadão contra a ilegalidade ou abuso de poder. E, portanto, existem duas figuras, que é o habeas corpus preventivo e o habeas corpus repressivo. E o nosso MP Cidadão Especial de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acompanhe os horários das reprises aqui na TV Justiça. No YouTube, se inscreva, ative as notificações e nas redes sociais acompanhe o nosso programa. Sua participação é fundamental. Eu fico por aqui, um grande abraço, se cuide e até a semana que vem. Tchau!